Gisoldi, eu sou médico neurologista da Casa de São Paulo. Eu faço parte do ambulatório de distúrbio de movimento e estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre síndromes extrapiramidais nessa primeira aula do módulo de distúrbio de movimento. Quando a gente fala em... Só um minutinho. Quando a gente fala em distúrbios de movimento, na verdade, a gente está falando de coisas que a própria neurologia engloba toda a neurologia. Se você pensar, um AVC é um distúrbio de movimento, uma miopatia é um distúrbio de movimento, uma ataxia é um distúrbio de movimento. O que se fixou como distúrbio de movimento são as doenças, na verdade, relacionadas ao que se chamava de sistema extrapiramidal. Tinha um conceito antigo que dizia que você tinha o sistema piramidal, que tratava de áreas motoras, e um sistema que também interferia com as áreas motoras, mas que não tinha células em pirâmide. Quando se começou a estudar a neurologia, você observava as alterações encefálicas, as lesões encefálicas e o que ocorria com o paciente que sobrevivia a essas lesões encefálicas. Então se descobriu um grupo de células no córtex pré-central, em formato de pirâmide, em que se ocorriam lesões, AVCs, traumatismos, estes pacientes evoluíam com transtornos de movimento contralaterais àquela lesão. Então se condicionou chamar esse sistema de sistema piramidal. Ocorre então que você observou que tem estruturas na base do cérebro, onde você deveria ter só axônios descendo, e que, na verdade, formavam núcleos de substância cinzenta, grupos, e que foi chamado inicialmente de gânglios. Hoje, talvez o termo melhor sejam núcleos. E esses gânglios também, quando ocorriam lesões, AVCs, traumatismos, também evoluíam com transtornos de movimento, alteração dos movimentos. E por isso que foi chamado de sistema extrapiramidal. Hoje, a gente sabe que isso é muito mais complexo, que o aprendizado motor e as múltiplas tarefas relacionadas ao planejamento motor estão intimamente imbricadas e que esse conceito separado não funciona, essas coisas funcionam em conjunto. E para que estudar movimentos? Os nossos movimentos relacionam-se com a nossa sobrevivência, com a nossa expressão ao meio, é através dos movimentos que a gente se expressa ao meio, é através da harmonia dos movimentos que a gente otimiza o gasto energético, nos possibilita realizar múltiplas tarefas ao mesmo tempo, e é uma vantagem competitiva dos animais superiores. Então, estudar os movimentos está relacionado com tudo isso e com toda a nossa relação com o meio. As estruturas que estão envolvidas são esses gânglios da base, que a gente poderia dizer núcleos da base. O caudado, o putame, o globo pálido, a substância negra e o núcleo subtalâmico, e as íntimas conexões que eles têm com o tálamo, com o córtex motor, com o sistema límbico, com o cerebelo, com o lobo frontal, com várias estruturas, e a cada dia aparecem estruturas novas. Então aqui estão as estruturas relacionadas que estariam na base do cérebro. Esse é um corte coronal, né, nessa topografia. Então, nessa região, você deveria ter o córtex e os axônios, você deveria ter só axônios descendo. Mas existem esses núcleos de substância cinzenta. Aqui, a saber, então, o núcleo subtalâmico, que está abaixo do tálamo. Aqui destacado é o núcleo ventral intermédio do tálamo, ventral lateral do tálamo, né? O núcleo caudado e putamen, aqui o caudado, aqui o putamen, em íntima relação com o globo pálido, parte externa e parte interna. O núcleo caudado e o núcleo putamen são importantes porque eles formam uma estrutura que é chamada de estriado, ou de corpo estriado, né? Ou de striatum, dependendo do lugar, muda a terminologia. Essa estrutura é uma estrutura fundamental de entrada no sistema piramidal e que está relacionada com a disposição dos neurônios dessa região, com a migração desses neurônios dentro dos circuitos nigrostriatais, tá? Então, que a gente saiba que a principal doença que ocorre e que compromete esse sistema é a doença de Parkinson, que é uma doença neurodegenerativa, que está relacionada com esse circuito nigroestriatal da substância negra
até o estriado, que é o caudado e o putamen, e aqui destacado o estriado pela sua importância. Esse slide mostra toda a circuitaria dos gânglios da base, toda a estrutura da circuitaria dos gânglios da base. Tenham bem claro que esse slide está bem resumido, entendeu? Isso é muito mais complexo do que está aqui. O que a gente destaca aqui? A gente destaca as estruturas envolvidas, né? O córtex, o estriado que a gente falou, a substância negra na sua parte compacta e par reticular, perdão, na sua parte compacta e par reticular, o núcleo subtalâmico, o globo pálido na sua parte externa e na sua parte interna, e o tálamo. Então, dessa estrutura, na verdade, eu não vou ficar cobrando de vocês o que vai para que e faz aonde, mas o que é importante você destacar é as várias estruturas envolvidas, então as várias regiões corticais, as várias estruturas dos gânglios da base envolvida, os vários neurotransmissores envolvidos, então glutamato, dopamina, GABA, substância P, encefalinas e várias outras, acetilcolina, várias outras regiões, vários outros neurotransmissores, perdão. A principal doença neurodegenerativa acomete o circuito nigroestriatal. Então, substância negra par compacta até o estriado está envolvida aqui. E da disfunção desses circuitos, a gente tem uma liberação, uma hiperexcitabilidade do núcleo subtalâmico e do globo pálido interno. Eu acho que isso que é importante de destacar, e a gente vai pegar mais algumas coisas que são importantes nessa circuitaria. Uma das coisas importantes, um principal conceito, que é o conceito de que o estriado é o principal núcleo de entrada nos gânglios da base. Tudo que ocorre nos gânglios da base começa pelo estriado. O tálamo e o globo pálido interno também, na verdade, tem gente que fala globo pálido interno, tem gente que fala o tálamo, são os principais núcleos de saída dos gânglios da base. Tudo que sai da base sai pelo tálamo. Deste circuito, nós tiramos duas vias. Uma via que é a via direta e uma outra via que é a via indireta. A via direta sai os estímulos do córtex, passa pelo estriado, entra pelo estriado, né, começa no circuito da base pelo estriado, vai para o globo pálido interno, para o tálamo e para o córtex. Esta via direta é uma via facilitadora do movimento. Ela facilita a realização do movimento. Como tem uma via direta, tem também uma via indireta, né? Que sai do córtex, passa pelo estriado. Do estriado, dessa vez, ela vai para o globo pálido externo, não para o globo pálido interno, e passa depois pelo núcleo subtalâmico, e aí sim que ela ganha o globo pálido interno, o globo pálido interno e o tálamo e o córtex. Essa via indireta, que tem esses dois núcleos no meio aí, o globo pálido externo e o núcleo subtalâmico, é uma via inibidora dos movimentos. Ela dificulta a realização dos movimentos. Aqui uma descrição das vias. Então, a via direta. Então, ela sai do córtex, vai para o estriado, vai para o globo pálido interno, vai para o tálamo e vai para o córtex. Então, a gente diz que a via direta ela é facilitadora do movimento devido a deixar de inibir o tálamo. É lógico, nos questionamentos, tudo vai estar escrito essa frase, né? Vamos entender, só para vocês compreenderem. Então, isso não vai ser cobrado, mas acho que é interessante de entender. Então, a via direta, ela sai do córtex, ela passa até o estriado por um estímulo excitatório glutamatérgico, ela sai do estriado aqui por essa via, pela estriado globo pálido interno, que é uma via inibitória, sai aqui principalmente por esses receptores. Lembrar que o estriado tem duas famílias de receptores, D1 e D2, e aqui ele sai principalmente pela família D1. Isso aqui inibe o globo pálido interno, e no globo pálido interno inibido deixa de inibir o tálamo, porque a via do globo pálido interno para o tálamo é inibitória, e o tálamo deixa de estimular o córtex. Então, como é que é isso? Então, no funcionamento normal, o córtex estimula o estriado, ele incentiva e estimula o estriado inibe
o globo pálido interno, então não deixa o globo pálido interno agir, não deixando o globo pálido interno agir, ele não vai inibir o tálamo, porque o globo pálido interno inibe o tálamo. Se eu não deixo ele agir, ele não inibe o tálamo. Se ele não inibe o tálamo fica liberado para estimular o córtex. Então, a via direta é inibir. Opa, passou, perdão. A via direta é facilitadora do movimento devido a deixar de inibir o tálamo. Como ela deixa de inibir o tálamo, ela facilita o movimento. Os componentes da via indireta são que pegam o estriado, da saída do estriado, pegando o globo pálido externo e o núcleo subtalâmico para depois voltar para o globo pálido interno. E a gente diz a mesma coisa, que a via indireta é inibidora do movimento, pois inibe o tálamo. Lembrar que o tálamo é um relé de estimulação cortical. Se você libera o tálamo, ele estimula mais o córtex. Se você deixa de inibir o tálamo, ele estimula mais o córtex. Se você inibe o tálamo, ele não estimula o córtex. Então vamos entender aqui, ó, e vamos pensar então no caminho da via indireta. Então a via indireta sai do córtex, estimula o estriado da mesma forma, né? Estimula aqui, ó, vai estimulando o estriado. Pela superfamília D2, essa via indireta vai inibir, né? Então a via indireta, a saída do estriado é sempre inibitória. Então ela vai inibir o globo pálido externo. Então ela não vai deixar o globo pálido externo agir no funcionamento normal. Se ele agir menos, ele não inibe o núcleo subtalâmico. Não inibindo o núcleo subtalâmico estimula o globo pálido interno e o globo pálido interno fica estimulado, ele inibe mais o tálamo. Inibindo mais o tálamo, você não tem tanta estimulação cortical. Então a via indireta é inibidora devido inibir o tálamo. Dessa forma, mantém um equilíbrio entre facilitação e inibição para que ocorram os movimentos. Sobre as vias, eu não quero questionando o que faz o que estimula o que, mas o que eu acho que é importante perceber é o funcionamento das duas vias e que com isso é equilíbrio dos movimentos. Ocorre na doença de Parkinson, você vê que vai ter uma disfunção nessa modulação do circuito nigro-estriatal. E o circuito nigro-estriatal modula a via direta e modula a via indireta. Então, quando ele deixar de modular, ele vai atrapalhar tanto o funcionamento da via direta quanto o funcionamento da via indireta. Só que a dopamina, que é secretada do circuito nigro-estriatal, que é secretada no estriado e vem desses neurônios nigro-estriatais, ela causa tanto inibição na via indireta quanto estimulação na via direta. Então a perda de modulação vai ser diferente nas duas vias e dessa forma que vai se caracterizar a síndrome parkinsoniana. A primeira descrição de 6 casos onde foi feita pelo James Parkinson em 1817, onde ele nem chamava de doença de Parkinson, é óbvio, ele chamava de um ensaio sobre a paralisia agitante, e essa é a capa da monografia. O Parkinson foi muito mais um geólogo do que... Ele trabalhou como médico, seu pai era médico, mas ele tem muitos trabalhos em geologia, o modelo de geologia britânica é do Parkinson, e ele era um político também, e talvez ele não tivesse nem noção do que ele estava descrevendo e da grandiosidade de tudo que ele começou. Esses trabalhos ficaram sem muita repercussão ou importância, até quando no final desse século XIX, o Charcot, lá na Salpêtrière, que era um sanatório em Paris, que tinha 4.000 mulheres, ele percebeu várias mulheres com os comprometimentos dessa paralisia agitante que o Parkinson descreveu e resgatou os trabalhos do Parkinson, o nome dele, e inclusive incluiu a bradicinesia que o Parkinson não tinha descrito diretamente. Aqui um exemplo da perda desses neurônios nigroestriatais que faz com que se perca a modulação
nígreo estriatal. Então, aqui um corte, do mesencéfalo, né? E essa é a estrutura aqui mais corada, são os neurônios nígreo estriatais, né? Desculpe. E aqui a gente observa no corte inferior, aonde você tem muito menos neurônios nigroestriatais. Nos dois balões ao lado, né, então a perda desses neurônios nigroestriatais. Os neurônios estão aqui todos corados e ficam com esses pontinhos, os núcleos com esses pontinhos pretos, o corte dessa estrutura nigroestriatal, e aqui você observa a falta, né, desses neurônios pela perda neuronal. E aqui o corpúsculo de inclusão citoplasmática de alfa-sinucleínos, chamado de corpo de Levy, que é observado na doença de Parkinson e que está relacionado à morte neuronal. Não se sabe se esse corpo de Levy é causa ou consequência da morte neuronal, mas se sabe que ele está relacionado à morte neuronal. Aqui tem um trabalho que é bastante interessante do Braak, um autor que está descrevendo o aparecimento desses corpos de Levy nos indivíduos parkinsonianos e observa que esse aparecimento é caudal rostral. Então ele aparece primeiro nos núcleos mais baixos do tronco cerebral, numa fase que a gente chama de fase pré-sintomática, onde os sintomas não apareceram, mas nessa fase já existe uma degeneração desses neurônios na base do tronco cerebral. Essa degeneração sobe pelo tronco cerebral e vai comprometendo cada vez mais neurônios. Então, começando inicialmente no núcleo dorsal vago, no locus ceruleus, e evoluindo até a substância negra. Nesta fase que compromete a substância negra, é a fase em que começam os sintomas, então a gente chama de fase sintomática, ou fase 3, e daí ele vai comprometendo mesocórtex até o neocórtex, ou seja, vai de um comprometimento da base do tronco cerebral até o córtex, numa evolução que é ao contrário da evolução da doença de Alzheimer. Então se vê que o processo neurodegenerativo, com esses corpos de Levy, com o aparecimento desses corpos de Levy, começa na base do tronco cerebral e evolui até o córtex. Isto fez alguns autores pensarem na possibilidade que a doença de Parkinson fosse uma doença priônica, uma doença em que fosse passando os prions, que seriam, no caso, as partículas de alfa-sinucleína, de um neurônio para o outro e comprometendo todo o tronco cerebral e até o córtex cerebral, uma coisa que se discute muito a viabilidade. Com isso, a gente observa que a doença de Parkinson inclui uma fase prodrômica, uma fase pregressa ao início da doença, que pode ser de 5, 10, 15, 20, 30 anos até antes do começo dos sintomas principais. Se observou, nesses pacientes que esse processo neurodegenerativo, e até pelas estruturas que envolvia, poderia dar outros sintomas que não os sintomas do parkinsonismo. Então, estudando esses doentes, se percebeu principalmente hiposmia, depressão, obstipação e distúrbio comportamental do sono REM. Se a gente lembrar que começa a comprometer o tronco cerebral e o bulbo olfatório, eu esqueci de falar naquela estrutura. Então, justifica-se, então, o comprometimento da hiposmia, os quadros obstipatórios, até pelo comprometimento do núcleo dorsal do vago, o locus ceruleus, o comprometimento do sono e os distúrbios comportamentais do sono REM. E se observou alterações nesta fase prodrômica da ligação do transportador de dopamina na região estriatal. Então, uma perda dos neurônios estriatais, uma redução desses neurônios estriatais, mesmo antes de começar a doença. Hoje se sabe que você tem que ter por volta de 80% desses neurônios nigroestriatais degenerados para que a doença comece. Aqui um exemplo, então, um indivíduo normal. Aqui no caso está ressaltado o estriado, o caudado aqui, ó, e o putamen. Então, tudo que for mais até o branco é mais intenso, tem mais neurônios. No caso, mais dopamina secretada, né? E mais azul tem menos dopamina secretada. E nesse indivíduo parkinsoniano, olha a diferença, como tem muito menos
dopamina secretada, mostrando que tem menos neurônio nigrostriatal levando dopamina até essa região estriatal. Então, como a gente já falou, existe uma fase antes do diagnóstico, antes das manifestações que indicam o diagnóstico com bradicinesia, rigidez e tremor. Essas fases contemplam o processo neurodegenerativo. Numa fase, e aqui a gente até divide em 3 situações, mas em fases que não tem nenhum sintoma, ou que tem sintomas não motores, ou que outras alterações que mostram o comprometimento anterior, ou que você tem só um sintoma motor. Para que haja a definição, é preciso que eu tenha pelo menos 2 sintomas motores. Então, numa primeira fase, então você tem uma fase sem sintomas motores, mas que você faz o exame e observa que tem uma denervação dopaminérgica, ou seja, tem uma perda de dopamina na região do estriado. Quer dizer, menos neurônio nigrostriatal levando dopamina até o estriado. Essa é chamada de fase pré-sintomática. Existe depois disto uma fase que a gente chama de fase pré-motora. Nessa fase pré-motora, ocorre que você ainda não tem nenhum sintoma motor, bradicinesia, tremor, perdão, mas esses pacientes já apresentam hiposmia, obstipação e distúrbio do REM. Ou seja, tem sintomas daquela degeneração baixa do bulbo. Ocorre que um pouco mais próximo do início dos sintomas motores, às vezes você tem um sintoma motor só. E um sintoma motor não caracteriza a síndrome parkinsoniana. Só rigidez, ou só tremor, ou só bradicinesia. Mas indica. Isso a gente chama de fase pré-diagnóstica. A importância de saber exatamente cada uma dessas fases não é tão grande, mas é importante de saber que existem já sinais de denervação dopaminérgica, sintomas não motores, até começar um sintoma motor, e isso tudo indicando todo o processo neurodegenerativo. Antigamente, e ainda se discute muito, existia uma tétrade definida principalmente pelo Charcot para que você conseguisse caracterizar a síndrome parkinsoniana. E você deveria ter pelo menos 2 sintomas dessa tétrade. Quais sejam a rigidez, que é a rigidez plástica ou rigidez em roda denteada, que você movimenta passivamente a mão do parece uma roda de dentes. Lembrar de PP, rigidez plástica Parkinson, rigidez elástica AVC. Tá? A bradicinesia, que é uma lentidão, uma pobreza de movimento, né? Que os movimentos lentos, devagar, tudo calmo, bem lento, bastante dificuldade de realização dos movimentos. O tremor, que é um tremor de repouso, em contar moedas ou enrolar pílulas, tá difícil de descrever na câmera, mas seria essa característica. E uma instabilidade postural, que é um sintoma, na verdade, tardio, não é um sintoma precoce. Por fim, o que se discute agora quais seriam os principais sintomas, e o principal sintoma é a bradicinesia. Isso ficou definido pelo Banco de Cérebro da Universidade de Londres, nos últimos trabalhos, em que você coloca a bradicinesia como sintoma principal, mais rigidez ou mais tremor. Então, bradicinesia mais rigidez ou bradicinesia mais tremor. A partir do momento que você faz essa observação, o paciente tem parkinsonismo. Ponto, definido. E aí a gente vai discutir mais para frente. Por isso que eu escrevi parkinsonismo e doença de Parkinson, porque a gente vai definir as principais etiologias. Mas o paciente só tem 3 sintomas? Não. Ou 4? Não. Ele tem vários sintomas. Então, uma fala monótona, no mesmo tom, tudo igual, ele fala sempre igual, sem nenhuma alteração. Então, ele não entona, ele não fala alto, não fala baixo, ele fala sempre igual, tudo igual, no mesmo momento, no mesmo tom, tudo igualzinho, não muda a distância. Então, essa é a fala monótona ou monocórdica. A micrografia, a escrita dele reduz. Então, você pede para ele assinar como ele assinaria na identidade. E compara a identidade, como ele fez a assinatura da
como está a letra dele, você vai ver que a letra reduziu. A face é uma face hipomímica, sem expressão, entristecida. Tem gente que chama isso de máscara parkinsoniana. A marcha, que é uma marcha de pequenos passos, passos curtos, e tudo é lento, né? A disfagia, a dificuldade de engolir, obstipação, aquela postura fletida, que tem gente que chama do esquiador, é como se fosse alguém com os esquis na mão, até chegar a uma postura em que ele fica praticamente olhando para o chão, que a gente chama de camptocormia. E é óbvio, a gente já falou, existem sinais prévios, como hiposmia, depressão, distúrbio do sono, outras coisas que podem estar envolvidas. Tá? Aqui um exemplo, então, da bradicinesia. Né? Então, vê, ó, o paciente... Eu peço desculpa pelo áudio, o áudio tá uma porcaria, entrou um áudio de outra coisa no meio, peço perdão. Mas, ó, a marcha, tá vendo? Ó, de pequeno passo, a mão com um tremor de repouso, essa face sem expressão, entristecida, essa postura arqueada, ele está quase camptocórbico, quase olhando para o chão, né? E é óbvio que isso gera uma grande instabilidade, uma grande dificuldade, gera quedas e vários comprometimentos, né? Então, esse é um típico parkinsoniano, né? Aqui, um outro exemplo dessa bradicinesia, vê essa face hipomímica, assim, sem expressão, entristecida, a pessoa está conversando com ela, ela responde com muita lentidão, com muita dificuldade, falando devagar, respondendo lento, com o mesmo tom de voz, então sugere a bradicinesia também. Ó, este senhor, até, eles vão fazer a aplicação de apomorfina, que é uma medicação antiparkinsoniana de ação fugaz, né? Então aqui, ó, ele tá com essa postura arqueada, né, meio sentado, encurvadinho para frente, essa face sem expressão, o tremor na mão, ó, que é esse tremor em contar moedas que eles falam, ou enrolar pílulas, né? E aí é solicitado que ele levante, você vê a dificuldade para ele levantar, né? O desequilíbrio, né? Essa instabilidade de postura que ele apresenta, e ó, o tremor aumenta na hora que ele vai tentar andar, e ele tenta andar, mas você vê que ele está muito lento, o passinho é curto, ele tem uma dificuldade enorme de andar, por fim ele acaba até desistindo pela instabilidade e volta. Aí é usado a apomorfina, que é esse antiparkinsoniação fugaz, e vocês vão observar que após essa injeção, ela demora 15 minutos para fazer efeito, mas também dura uns 15, 20 minutos, o efeito é muito leve, mas ó, a disposição dele da movimentação, como ele leva bem melhor, ele anda, o passo ainda é um pouco curto, a postura um pouco arqueada, mas ele já consegue oscilar o braço, ele já consegue se movimentar. Isso parece propaganda de remédio, né? Mas é importante perceber os sintomas da síndrome parkinsoniana. Esse outro senhor, né? Você vê essa postura, essa face sem expressão, ele tem até uma postura de lado, isso se chama síndrome de Pisa. O paciente fica meio torto, como se tivesse, como se fosse a torre de Pisa, né? E a postura lenta, essa movimentação lenta. Você vê que ele tem até um quadro, quando ele levanta, acho que fica mais fácil de ver o quadro tremulante. Então, tudo isso caracteriza o parkinsonismo. A marcha dele não é tão ruim, o passo até um pouco melhor. Interessante observar que o braço que ele treme, ele não oscila, e o outro braço ele oscila. Então, isso compromete o equilíbrio e compromete a postura para marcha. Então, a gente falou da rigidez plástica. Desculpa, a rigidez plástica não tem como mostrar no vídeo, tem que examinar. Mas você observa que na hora que você movimenta o punho passivamente,